Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Rubens do Hortidade Oliveira. Hoje eu trouxe um vídeo para vocês para mostrar uma forma de replante que eu utilizo, né, nos meus cirtopódios que são terrestres. Geralmente eu uso um vaso de Catleya, né? Acho que é vaso 15, se eu não me engano. Não tenho certeza das medidas, né, do tamanho, mas é um vaso para Catleya, para uma planta mais ou menos desse tamanho aqui, né? Vocês podem observar que esse broto ele tá torto. Por que ele tá torto? Porque ficou apoiado em cima da minha bancada e ele acabou crescendo desse jeito, tá? Mas após você fazer o replante, ele vai crescer de forma normal, igualzinhos os bulbos anteriores, tá? Vamos lá para o substrato. Aqui eu utilizo um substrato que eu mesmo preparo, tá? Eu utilizo humus de minhoca, eu utilizo substrato de plantas epífitas, tá? Que é casca de pinos, isopor e um pouco de carvão. Para que eu utilizo o isopor? Para o substrato ele ficar mais drenado, tá? Não ficar compactado com o tempo e ele não virar aquela prasta, né? Como se fosse uma pedra, tá? Eu pego esse substrato, como sou eu mesmo que fabrico, que faço ele aqui, é uma forma que eu acho de também de economizar. Que eu pego o resto de substrato de plantas, não pego o resto de substrato velho demais, tá? De um ano para outro, tudo bem. Mas se você pegar um resto de substrato que vai de uns 2, 3, 4 anos, né? De que a planta está sem replantar, não vai dar certo, porque vai ficar muito ácido e sua planta não vai desenvolver. O que eu faço? Eu pego o cirtopódio, tá? E eu apoio ele aqui no vaso sem apertar muito o substrato, tá? Eu deixo ele sempre um pouquinho mais folgado, principalmente pela posição que esse broto se encontra, tá? Porque se eu apertar demais, eu vou enterrar demais esse broto aqui e ele vai acabar quebrando, tá? Se você achar que não vai ficar fixo o suficiente, você pode utilizar um palito para fixar aqui e apoiar esse vaso, esse cirtopódio, tá? Esse cirtopódio aqui é cirtopódio Aliciae, tá? É uma planta nativa de Minas Gerais. Olha esse daqui. O broto principal aqui, ele morreu, ele apodreceu, tá? Muita chuva, o estresse da viagem acabou apodrecendo. Vocês podem observar que ele tem um broto crescendo aqui. Esse broto aqui, ele está crescendo de forma correta, tá? Então fica mais fácil até mesmo de você apoiar ele no vaso. Esse daqui eu vou usar um vaso um pouco maior, tá? Para poder fazer o replante. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a brita, vou colocar aqui no fundo, tá? Para dar uma drenagem maior para esse cirtopódio. Vou colocar o substrato aqui, tá? Vou apoiar a planta e vou pegar mais substrato e vou preencher as beiradas dele aqui, tá? Eu não vou colocar substrato até na borda, não há necessidade disso, tá? Esse é o tipo de substrato que eu utilizo para fazer o replante dessas plantas. Você tem que usar ele? Não, você não precisa usar. Eu uso aqui porque dá certo. Às vezes você utiliza um outro substrato aí e dá super certo. Suas plantas desenvolvem bem, entendeu? Então não tem necessidade de você arrancar as suas plantas e utilizar esse mesmo substrato aqui, tá? Eu deixo as plantas no orquidário até que elas estejam
100% adaptadas, tá? E depois eu vou adaptando elas a um cultivo a sol pleno, tá? Para que ela possa desenvolver de forma mais adequada. Esse cirtopódio aqui, ele foi replantado nesse mesmo substrato, tá? Só que esse daqui eu utilizei um pouco mais de brita, mas fica a seu critério. Olhem para ver como que tá o desenvolvimento do broto novo, tá? Então, se tá bonito desse jeito, é porque vem dado certo o broto anterior e esse é o broto dessa temporada. Esse daqui também está plantado no mesmo sistema, tá? No mesmo substrato. Podem observar que a planta ela tá com 3 frentes novas, né? Inclusive esse daqui é o bulbo mais traseiro que tem um broto já bem desenvolvido, tá? Olha como que tá o desenvolvimento desse cirtopódio aqui, tá? Utilizando o mesmo substrato, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? O vídeo ficou um pouquinho longo, mas são informações que são de suma importância para o cultivo de todos nós, tá? Curtam, compartilhem, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, deixe nos comentários, tá? Que será uma satisfação enorme poder estar respondendo vocês. Obrigado e até o próximo.